Você já parou para pensar quem foi realmente Maria, a mãe de Jesus? Uma mulher reverenciada por milhões, envolta em histórias, tradições e mitos que a colocam num pedestal quase inalcançável. Mas e se a imagem que você conhece for apenas uma fração da verdade? Aqui no canal O Último Chamado, vamos abrir as cortinas da fé tradicional para revelar o que quase ninguém ousa questionar. Prepare-se para desconstruir tudo o que você acredita sobre Maria, da Bíblia, do contexto judaico em que ela viveu, e até de uma perspectiva que vai além do nosso planeta. Este é o último chamado para aqueles que têm coragem de olhar além das aparências, para quem busca a verdade, mesmo que ela incomode. Se você está pronto para essa jornada, fique comigo. O último chamado está começando. Para entender quem foi Maria, mãe de Jesus, é fundamental mergulhar no ambiente em que ela viveu. Maria nasceu em Nazaré, uma pequena vila da Galileia, no coração da Palestina do século I. Esse era um tempo marcado por intensas tensões políticas e religiosas, sob o domínio do Império Romano. A cultura judaica da época era repleta de tradições milenares, regras rígidas e uma espiritualidade profunda que moldava cada aspecto da vida cotidiana. O papel da mulher era muito específico e limitado. Ela era filha, esposa e mãe, mas tinha poucos direitos civis e religiosos. Era comum que meninas fossem prometidas em casamento ainda na infância e que suas vidas fossem conduzidas pelos homens da família. Maria, portanto, cresceu num ambiente patriarcal onde sua voz dificilmente seria ouvida. Mas, mesmo assim, ela se destaca na história. Por quê? As escrituras judaicas da época não mencionam Maria diretamente, mas podemos entender seu contexto por relatos históricos e arqueológicos. O judaísmo do século I estava profundamente imerso em uma esperança messiânica, a expectativa de um Salvador prometido, um rei que libertaria o povo e restauraria o reino de Israel. Essa esperança influenciava não apenas a fé, mas toda a organização social e política. As mulheres, mesmo com seu papel restrito, eram parte dessa trama complexa de fé e expectativa. Maria, como judia fiel, teria crescido ouvindo histórias de profetas, leis e promessas divinas. É possível que tenha tido uma educação religiosa, dentro do possível para uma mulher da época, aprendendo orações, costumes e tradições familiares. No entanto, pouco sabemos sobre seus pensamentos, suas dúvidas ou suas emoções diante do que estava por vir. Nos evangelhos canônicos, Maria aparece como uma jovem humilde, escolhida para um papel extraordinário. Mas essa escolha, a anunciação do anjo Gabriel, levanta muitas questões. Por que Maria? E se sua missão não fosse apenas espiritual, mas estivesse ligada a algo muito maior, envolvendo forças e mistérios que transcendem o entendimento humano? Além disso, fontes apócrifas que não foram incluídas na Bíblia oficial trazem relatos variados sobre Maria, alguns deles contraditórios, outros carregados de simbolismos e interpretações alternativas. Aqui no canal O Último Chamado, vamos questionar essas fontes, analisar seu valor histórico e seu impacto nas tradições religiosas que surgiram depois. A verdadeira história de Maria não está apenas nos livros sagrados, mas também nas entrelinhas da cultura judaica, nas tradições orais e nas tensões políticas daquela época. Para compreender essa mulher, precisamos desmontar os mitos criados em torno dela e reconstruir sua imagem a partir do que sabemos do mundo real em que ela viveu. Essa reconstrução é um passo essencial para que você entenda o peso do último chamado, a busca por uma verdade que vai além da fé cega, que desafia as estruturas religiosas estabelecidas e que abre espaço para uma nova consciência espiritual. Maria, a jovem humilde de Nazaré ao longo dos séculos, transformou-se em uma figura central da fé cristã, envolta em dogmas, cultos e devoções que ultrapassam o que as Escrituras dizem diretamente. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a imagem de Maria foi sendo moldada por decisões conciliares, interpretações teológicas e até por interesses políticos dentro da Igreja. O dogma da Imaculada Conceição,
que afirma que Maria foi concebida sem pecado original, só foi oficialmente declarado em 1854 pelo Papa Pio IX, quase 2000 anos após sua vida. Este dogma não tem base clara na Bíblia, mas é aceito por milhões como uma verdade fundamental. Outro dogma importante é o da Assunção, que afirma que Maria foi levada ao céu em corpo e alma, algo que também carece de confirmação direta nas Escrituras. Essas crenças elevam Maria a um status quase divino, como uma mediadora entre Deus e os homens, uma figura indispensável para a salvação. Mas será que isso condiz com a mensagem original do cristianismo? O culto a Maria gerou diversas formas de devoção, incluindo orações, novenas, festas e peregrinações a santuários, que em muitos casos se confundem com práticas supersticiosas. Milagres atribuídos a Maria são frequentemente questionados, e não raros são usados para consolidar poder e controle dentro das estruturas religiosas. No canal O Último Chamado, vamos examinar esses aspectos com um olhar crítico. Qual é a linha que separa a verdadeira fé do culto excessivo e da superstição? Quanto dessas tradições foram construídas para reforçar a autoridade da Igreja e manter a massa de fiéis sob controle? Muitos protestantes rejeitam esses dogmas, enquanto a Igreja Católica e Ortodoxa os defendem com fervor. Essa divisão evidencia que a figura de Maria é mais uma construção histórica e política do que uma realidade bíblica incontestável. Além disso, algumas tradições populares misturam figuras pagãs e mitos antigos com a imagem de Maria, como a associação com deusas da fertilidade e da maternidade de culturas anteriores. Essa mitologia sincrética alimenta o imaginário coletivo e reforça a aura quase mística em torno dela. Mas é importante entender que a verdadeira Maria, a mulher que viveu na Galileia, provavelmente não tinha nenhuma dessas características sobrenaturais atribuídas a ela. Aqui no canal O Último Chamado, convidamos você a refletir sobre essa separação entre fé legítima e invenção humana, porque reconhecer isso é fundamental para que possamos despertar para uma espiritualidade mais autêntica, livre das amarras do dogma e da superstição. É esse despertar que o Último Chamado quer provocar. Agora entramos em um território que muitos consideram proibido ou simplesmente impossível. A ideia de que a história de Maria e do nascimento de Jesus possa ter uma origem que transcende o entendimento humano tradicional. Ao longo das últimas décadas, uma série de pesquisadores, escritores e estudiosos alternativos tem levantado hipóteses que relacionam eventos bíblicos a contatos com seres de outras dimensões ou planetas. Será que o que chamamos de milagre da concepção não seria, na verdade, uma intervenção de uma inteligência superior não humana? Existem relatos antigos, textos apócrifos e até mesmo interpretações modernas que sugerem que certas figuras bíblicas poderiam ter conexões com visitantes extraterrestres. No caso de Maria, alguns teorizam que ela poderia ter sido escolhida, preparada ou até mesmo geneticamente modificada por esses seres para gerar um ser especial, Jesus. Essa ideia pode chocar, mas é importante abordá-la com a mente aberta e sem preconceitos, pois o último chamado é para a verdade, seja ela qual for. Além disso, muitos símbolos e imagens encontrados na arte sacra, arquitetura de igrejas e escritos antigos parecem conter códigos e referências que apontam para conhecimentos cósmicos e tecnológicos desconhecidos para a época. Esses elementos indicam que talvez a narrativa tradicional tenha sido deliberadamente ocultada ou adaptada para que certas informações não fossem reveladas ao público comum. Se Maria foi uma figura com uma missão especial conectada a forças que vão além da Terra, isso mudaria tudo o que pensamos sobre fé, espiritualidade e a própria origem da humanidade. Será que estamos diante de uma história de manipulação da verdade, em que dogmas foram criados para mascarar fatos mais profundos? Aqui no canal O Último Chamado, vamos analisar essas teorias com seriedade, confrontar os dogmas e abrir espaço para uma nova compreensão. É um convite para você,
que não teme o desconhecido e que deseja ir além da superfície das histórias oficiais. Porque somente quem estiver disposto a questionar até os alicerces mais sagrados poderá realmente responder a esse último chamado. Depois de percorrermos um caminho que desmonta mitos, questiona dogmas e abre portas para mistérios pouco explorados, a pergunta que fica é: o que tudo isso significa para você, para a sua fé e para a sua vida hoje? Em meio a tanta informação e tantas versões da história, como encontrar um caminho que seja autêntico, livre das amarras da superstição e da manipulação? O primeiro impacto é o despertar para a necessidade de uma fé consciente, uma fé que não aceita verdades prontas, mas que busca compreender, questionar e sentir o que é real. A fé cega, aquela que aceita dogmas sem reflexão, pode ser uma prisão invisível. Ela pode manter pessoas reféns de sistemas que usam a religião como instrumento de poder e controle. Por isso, é fundamental desenvolver uma espiritualidade pessoal, baseada na experiência direta, no contato verdadeiro com o divino, e não em regras impostas por instituições. O canal. O último chamado convida você a olhar para dentro, a se libertar do medo do desconhecido e a abraçar uma nova consciência espiritual. Reconhecer as manipulações não é perder a fé, mas sim reencontrá-la em sua essência mais pura. Outro ponto importante é a coragem de questionar tradições que foram impostas sem questionamento. Muitos dogmas e superstições se perpetuam simplesmente porque ninguém teve coragem de desafiar o status quo. Mas o verdadeiro buscador sabe que a verdade nunca é estática e está sempre pronta para ser descoberta em novos níveis. Também precisamos refletir sobre o impacto coletivo dessas revelações. Quando uma sociedade começa a despertar para essas verdades, estruturas de poder são abaladas e novas formas de viver e se relacionar surgem. Isso pode ser assustador para alguns, mas é essencial para o progresso espiritual da humanidade. Você é parte dessa mudança, e o último chamado é um convite para que você participe ativamente dessa transformação. Por fim, é importante lembrar que a busca pela verdade é uma jornada, não um destino final. Cada passo dado, cada dúvida enfrentada, cada mito desconstruído nos aproxima de uma fé mais verdadeira e libertadora. Este canal, o último chamado, será seu guia nessa caminhada, trazendo sempre conteúdos que desafiem, inspirem e provoquem reflexão. O convite está feito. Agora é com você. Chegamos ao fim desta profunda jornada em busca da verdadeira história de Maria, mãe de Jesus. Uma mulher que foi exaltada, mistificada e envolta em segredos por milênios. Mas este não é o fim da sua busca, e sim um novo começo. Aqui, no canal O Último Chamado, você foi convidado a questionar, refletir e abrir sua mente para verdades que desafiam o estabelecido. Nem todos estarão prontos para ouvir, e muitos continuarão presos em suas crenças confortáveis, mas a verdade está aí, esperando para ser descoberta por aqueles que têm coragem. Se você sentiu que este chamado tocou seu coração, que provocou dúvidas e despertou uma nova consciência, compartilhe este vídeo. Divulgue essa mensagem para que mais pessoas possam ouvir o último chamado. Inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nos mistérios que a religião e a história oficial tentam esconder. O caminho não é fácil, mas a recompensa é imensurável. Uma fé autêntica, livre e verdadeira. Obrigado por estar aqui, por aceitar este desafio. Até a próxima jornada no canal O Último Chamado.